Eu trouxe alguns exemplos, um bate-papo aqui para a gente fazer. Vou tentar fazer uma aula interativa, vamos ver se vai funcionar. Vou colocar aqui no chat um link de um questionário para vocês responderem. Assim, como a gente está com chat, a gente pode pôr o link no chat, mas uma opção também é gerar um QR Code, né? E a pessoa pode fotografar a tela de projeção, a tela do computador, ou até se você distribuir algum material impresso na sua aula, né, pode ter o QR Code, igual está aqui, que é o mesmo link para a pessoa acessar o questionário. É um questionário sobre hábitos de tecnologia. Né? Então aqui já tem 6 respostas. É mais para ilustrar uma maneira que a gente pode trabalhar, seja na aula síncrona ou assíncrona, a gente pode usar esse aqui, o Google Forms, para fazer um questionário, por exemplo, e apresentar para a turma um questionário. Então, aqui, com qual intensidade você utiliza a internet no seu dia a dia, né? A maioria das pessoas usa bastante a internet no dia a dia, né? 8, 9, 10, muito 9, muito 10. Qual o seu nível de expertise com tecnologias da informação? A maioria das pessoas acha que sabe usar as funções básicas dos programas, né? Adapta com facilidade. Poucas pessoas buscam solução com frequência, né? Mas muita gente tem familiaridade com o uso de tecnologia e muita gente se adapta facilmente a novos programas. Qual o papel das redes sociais no seu dia a dia? Aí a turma um pouco dividida, né? Tem 3 aqui que são dependentes de rede social, aqui mais 4 pessoas com nível intermediário e aqui 2 pessoas que usam muito pouco rede social no dia a dia. Qual a rede social mais utilizada? O WhatsApp hoje é considerado uma rede social e é a mais utilizada, mas a rede social mais utilizada como fonte de informação no Brasil é o YouTube. O Instagram é muito utilizado para comunicação, principalmente para o pessoal mais novo, que usa menos o Facebook. Então, aqui a gente tem uma plateia dividida entre Facebook e Instagram. Qual a sua capacidade de usar os programas, né? Então, o Google Docs, pessoas aí com um nível intermediário no Google Docs, com nível intermediário também no Google Forms, no Socrative também um nível mais difícil, né, um programa menos conhecido, digamos assim. O Moodle, coisa muito específica de plataforma, né, e o Pool Everywhere, que é um programa muito legal, que é relativamente fácil de usar, tem um nível de dificuldade de aprendizado um pouco maior do que o Socrative, pouca gente conhece, né? Pouca gente usa aqui. O Loom, aí ninguém nunca ouviu falar do Loom. O Loom é um aplicativo de gravação, né? Para a gente gravar pelo site, aparecendo o rosto, né? O Picture in Picture. O Edpuzzle e o Visia são 2 programas para a gente produzir vídeos interativos. E o ProsLabs é um programinha, um site que produz palavras cruzadas. Então, que são recursos, né, tanto nesses 2 slides, recursos que a gente pode utilizar para aulas interativas. Então, vocês são um bom público para depois a gente fazer uma oficina dos aplicativos. Para a gente planejar uma aula assíncrona, a gente tem que pensar nos princípios de planejamento de aula. Na verdade, os princípios são o mesmo. Ser síncrono ou assíncrono é só uma questão de ferramentas, digamos assim. Quando a gente vai pensar em aulas cognitivas, a gente tem que lembrar da teoria da carga cognitiva. Esse artigo, que a referência está aqui embaixo, é um artigo super interessante, que ele fala o quê? A gente tem uma capacidade limitada de processar novas informações. E aí tem uma sequência que facilita. Então, isso vale tanto para aulas expositivas síncronas como assíncronas, a gente seguir esses princípios da teoria da carga cognitiva para a gente poder otimizar o aprendizado, a apreensão do conhecimento. Então, use múltiplos estímulos, visual e sonoro, mas sem sobrecarregar demais, né? É um equilíbrio entre o visual e o sonoro. Organize o conteúdo de forma lógica, porque isso facilita a velocidade de processamento. Planeje a aula. Eu tinha um amigo infectologista, da época dos slides ainda, que ele tinha um carrossel com, sei lá, 200 slides. Aí você chamava ele para dar aula de hepatite, ele levava o carrossel de hepatite. Aí ele ficava na aula assim, não, esse aqui pode passar. Esse aqui não precisa não, pode passar. Ou seja, ele não planejava a aula. E aí ficava uma coisa muito chata, né? E ninguém prestava atenção e acabou que o povo parava de convidá-lo para falar, porque
era sempre o mesmo carrossel com os mesmos slides. Para quem não sabe o que é um carrossel de slide, depois eu posso explicar. Adeque o conteúdo ao tempo disponível, e aí quando a gente faz uma aula interativa, a gente vai diminuir o conteúdo, porque a interatividade, ela gasta tempo. Então, quando eu faço interatividade, eu tenho que diminuir o conteúdo. E faça a aula mais interativa possível. São princípios, agora não pode ser interativa demais da conta, senão acaba ficando chata, porque as pessoas começam a raciocinar, você põe um slide, aí para o raciocínio, aí começa de novo. Então você tem que planejar os momentos de parada. A sequência melhor para a gente fazer a aula é a gente começar por uma mobilização, uma avaliação do conhecimento prévio, apresentação do novo conhecimento, aplicação do novo conhecimento, um problema para ser resolvido, ou um quiz que a gente avalie, né, um pequeno questionário que a gente avalie. Isso vai facilitar essa memorização do conhecimento prévio. Então, esse artigo do BMJ também muito interessante, ele faz uma relação entre a retenção do conhecimento e o tempo de aula. A aula expositiva tradicional, sem nenhuma interatividade, sem nada, só slide falando, eu tenho uma queda muito rápida da retenção do conhecimento. No início, eu tenho uma retenção alta do conhecimento e depois eu vou ter essa queda aqui muito importante. Isso mostra para a gente, dá a dica do que eu tenho que fazer. Eu preciso interromper a exposição fazendo uma atividade. Quando eu paro, faço a exposição teórica, eu interrompo essa exposição, faço uma pequena atividade com o aluno, eu retomo a exposição, eu consigo retomar o nível de atenção e o nível de detenção do conhecimento do aluno. Então, essas pequenas pausas para interatividade, elas aumentam a retenção do conhecimento ao longo da aula. Para a gente melhorar essa retenção, a gente tem que lembrar que os alunos conseguem prestar atenção por 15, 20 minutos, talvez até menos. O tempo ideal para a gente fazer um vídeo, por exemplo, no YouTube, é de 5 a 10 minutos. 15 minutos é o limite do limite. Os alunos aprendem mais quando tem a oportunidade de processar o que aprende. Então, se apresentar aquele monte de informação, falando rápido, um slide atrás do outro, cheio de frases, cheio de conteúdo, você vai estar dificultando o aprendizado. O aluno retém o conhecimento quando usa a informação imediatamente após aprender. Então, é a questão da gente fazer um pequeno exercício, fazer um pequeno quiz para fixar essa informação, para ajudar a fixar a informação. Esse é um estudo bastante interessante também, é que eu trouxe só um slide da percepção do aluno em relação à eficácia da aula, comparando aulas interativas, que está aqui em preto, com aulas tradicionais. Uma escala de Likert de 1 a 5, você dava a afirmativa lá, a aula do professor me ajudou na unidade do curso. Discordo totalmente, concordo totalmente. Então, vejam que quando a aula era expositiva, a nota foi em torno de 2,5. Então, a média foi aqui no meio. Os alunos acharam que não ajudou tanto assim. Quando a aula foi interativa, a média foi acima de 5. E essa diferença ela foi estatisticamente significativa. Todas as duas foram estatisticamente significativas. A outra afirmativa, eu achei que as aulas foram mais interessantes e motivadoras. Então, esse estudo tem várias questões, mas ele mostrando que a aula interativa tem mais possibilidade de ser, digamos, aceita pelo aluno, tem mais receptividade do que a aula expositiva tradicional, sem nenhuma interação. Bom, então agora vocês vão acessar esse site aqui, ó, e aí vocês vão responder se vocês preferem uma aula interativa ou uma aula expositiva tradicional. Bom, então aqui todo mundo respondeu aqui falando que prefere a aula interativa. Né? Como é que a gente pode transformar uma aula numa aula interativa? Presencialmente, a gente pode fazer um snowball. A gente pode trabalhar com chuvas de ideias, e aí dá para a gente trabalhar isso presencial ou à distância, a gente vai ver daqui a pouco. Eu posso trabalhar com grupos vai e vem, dá para fazer isso presencial e à distância também. E eu posso trabalhar com quizzes ou com questionários. Então, o snowball é uma técnica que todo mundo conhece, né? A gente pede para o aluno, é uma técnica para a gente fazer mobilização do conhecimento prévio, para a gente levantar a bola para uma discussão, né? De um tema polêmico, por exemplo. Então, a gente pede para os alunos fazerem uma reflexão individual
e depois a gente vai juntando os alunos, né? Pede para eles formarem duplas, então, para tirar uma conclusão, a dupla tirar uma conclusão, depois a gente forma quartetos, por exemplo, e aí depois a gente pode formar grupos de 8, e a gente, no final, pede aí, no final, 3, 4 grandes grupos, que cada grupo apresente a reflexão deles, ou a opinião deles sobre determinada reflexão que a gente fez, ou determinada questão. Tem alguns aplicativos que permitem que a gente faça isso também através do aplicativo. O Pool Everywhere é um deles. A pessoa pode dar a opinião dela e depois pode votar na opinião. Então, é uma maneira de a gente fazer um snowball eletrônico. O grupo vai e vem, o que a gente faz? Dá para a gente fazer isso também usando o Jamboard, por exemplo, que é um aplicativo gratuito que tem no Google. A gente divide os alunos em grupos, né? Então, aqui eu tenho o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Depois eu faço novos grupos com um membro de cada grupo original. E depois eu volto nos grupos. Então, eles trabalham aqui, depois eles vêm para o grupo. É uma alternativa plenária. Ao invés de eu fazer a plenária onde ninguém presta atenção, quando eu monto esses grupos aqui, todo mundo discute em pequenos grupos o que foi feito. Dá para a gente fazer usando o Meet de maneira eletrônica, e depois eles voltam para o grupo original e refletem como eles viram o trabalho dos outros grupos. Também a gente vai ver aqui um aplicativozinho que dá para a gente usar para chuva de ideias, que é muito bom para a mobilização do conhecimento prévio. E os questionários ou os quizzes. E aí, como é que a gente vai usar isso para as aulas interativas? A gente tem que lembrar que isso é uma coisa que todo mundo que fala, né, agora de ensino remoto vai falar, né, que o uso da tecnologia pode ser um fator motivador e pode estimular a participação ativa do aluno. E é necessário a gente usar ferramentas ou estratégias, mas usar as ferramentas e estratégias de maneira adequada. Então, esse aqui é a outra perguntinha para vocês responderem lá no Pool Everywhere. Cite 2 palavras que vêm à sua mente quando se fala de tecnologia da informação na educação. Esse aqui a gente deixa a tela escondida para as pessoas não poderem colar, né? As pessoas não colarem das outras as palavras, tá vendo? Então aqui está aparecendo quantas pessoas, e eu poderia ter colocado, por exemplo, um cronômetro aqui do lado, aqui, ó, falando quantos minutos vocês têm para responder, né? Para poder não perder o ritmo da aula. Então vamos ver as respostas. Vejam que ficou interessante, porque todo mundo respondeu coisa diferente, né? Então a gente não tem aquela nuvem de palavras com as palavras também diferentes, né? Cada um colocou coisas diferentes. Vamos ver aqui, tem oportunidade, modernidade, novidade, EAD, interatividade, dificuldade, né? Evolução, difícil, aqui, ó, mesmo conceito, inovação. Todos, cada um está pensando de uma maneira diferente, e a gente não tem aquela nuvem de palavras tradicionais, que a gente tem palavras grandes, palavras pequenas. Várias pessoas escreveram palavras diferentes. Quais são as vantagens da gente usar a interatividade, né? A gente oferece novas oportunidades de aprendizagem. A interatividade é a tecnologia. A gente pode mudar a natureza da aprendizagem para uma coisa mais interativa, que não fique só na exposição. A gente pode ampliar o acesso à informação, e é fácil da gente gerenciar depois que a gente implanta. Então, depois que eu já criei o site, eu já tenho os meus questionários, eu já fiz meus slides interativos, é mais fácil. Mas no começo, que eu preciso criar os questionários, que eu preciso fazer slides novos, o começo é um pouco mais trabalhoso, mas depois fica mais fácil. As desvantagens é que a gente precisa de acesso a recursos de tecnologia. Isso no nosso dia de agora de aula remota é uma realidade, né? As soluções complexas têm um custo inicial elevado, então vários desses aplicativos eles têm versões gratuitas, mas que às vezes são limitadas. Tirando o Google Forms, que eu posso fazer de maneira ilimitada, o Pool Everywhere, o Socrative, dá para usar com turmas pequenas, mas para usar com turmas grandes é só a versão paga do programa. Gasta um tempo no planejamento e na preparação inicial. Não é uma coisa que, tipo assim, eu vou pegar minha aula hoje, a aula que eu vou dar daqui 2 horas, 3 horas, e vou transformar essa aula numa aula interativa.
Pode ter resistência por parte dos alunos, por incrível que pareça, às vezes tem, né? E também resistência por parte dos professores. Aí eu não sei usar a tecnologia, eu não sei usar esse aplicativo. A mesma dificuldade que a gente tem no ensino remoto, a gente pode ter para a questão de uso de aplicativos e para aulas interativas. Trouxe aqui alguns aplicativos que eu uso, não são os únicos que estão disponíveis, com a melhor aplicação, né? Então, mobilização do conhecimento prévio, eu posso usar o Pool Everywhere fazendo uma nuvem de ideias, como eu mostrei para vocês, ou posso usar o Mentimeter. Qual que é a vantagem do Pool Everywhere? O Pool Everywhere é integrado ao PowerPoint, ao Google Apresentações. Então, eu não preciso sair do PowerPoint, como eu fiz com o Google no começo, para mostrar o resultado. O Mentimeter aceita mais pessoas, mais respostas, mas eu tenho que sair do PowerPoint, por exemplo, para poder entrar no site do Mentimeter para mostrar o resultado para as pessoas. Então, exige um planejamento um pouco maior. Para fazer um quiz, né, um questionáriozinho curto também, que eu posso usar para mobilização de conhecimento prévio, os conceitos que as pessoas estão trazendo sobre aquele conteúdo, por exemplo, eu posso usar o Socrative, eu posso usar o Google Forms e posso usar o Pool Everywhere. O Pool Everywhere, eu faria uma sequência de perguntas, cada pergunta num slide. No Socrative, a pessoa tem que sair do PowerPoint para mostrar o resultado. E no Google Forms também, como eu fiz no comecinho da aula. A aplicação do conhecimento, então depois que eu mostrei a parte teórica, eu quero que as pessoas apliquem o conhecimento, que seria também um quiz, eu posso usar os mesmos programas. Agora, se eu for fazer um quiz longo, se eu for fazer várias perguntas, aí o Pool Everywhere pode ficar maçante. É melhor eu fazer um break na aula e pedir para as pessoas usarem o Socrative ou o Google Forms. Então, da mesma coisa, para mobilização de conhecimento prévio ou para aplicação do conhecimento em questionários mais longos, aí o Pool Everywhere deixa de ser uma boa opção. Pode, inclusive, usar na revisão de atividades avaliativas. Você pode pedir para os alunos responderem em duplo, responderem em trio, a prova de novo, usando o Google Forms. Então, você aplicou a prova numa semana, na outra semana, ao invés de você entregar a prova para os alunos verem o resultado e eles discutirem as dúvidas, ou você projetar as respostas corretas, é muito melhor você usar o Google Forms e eles responderem de novo. Aí você pode fazer um Google Forms com feedback, então a pessoa responde, aparece se a resposta está certa ou errada, com uma pequena explicação. Vai ser muito mais interativo e eles vão prestar atenção no que eles estão fazendo. Que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né? É reter a atenção do aluno. Se eu estou projetando lá, lendo questão e falando qual é a resposta correta, a maioria dos alunos não vai estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Se eu coloco o aluno para fazer a atividade, tem mais chance dele prestar atenção no que está acontecendo. E aí eu fiz uma pequena apresentação aqui sobre videoaulas, com alguns princípios para a gente usar na videoaula. Então, lembrar que, como toda aula, eu tenho que orientar a minha apresentação pelos objetivos de aprendizagem, eu tenho que planejar essa aula, até porque essa aula precisa ser uma aula mais curta, principalmente se ela for de maneira assíncrona, eu não posso ter uma aula de 40 minutos, 50 minutos, eu vou precisar dividir essa aula, se ela for assíncrona. Se for síncrona também, né, porque eu estou aqui falando para a tela do meu computador, né? Eu não sei se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, eu não estou enxergando o rosto de vocês, então as atividades, mesmo síncronas, longas, elas são muito cansativas. Alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai gravar a aula, vai apresentar a aula, seja síncrona ou assíncrona, é a gente ter a câmera fixa, num tripé ou num suporte. A gente tem que preocupar muito com a imagem da gente, então, por exemplo, óculos de leitura e o rosto muito perto da câmera não é uma boa opção, como vocês podem ver nessa foto. Não fica bom. E o óculos de leitura deixa a gente com o olho grande, né? Então o olho fica desproporcional ao resto do rosto. Iluminação, então a iluminação a luz tem que bater no seu rosto para as pessoas te verem. É muito comum a gente ver uma situação como essa, né? A luz
A parte mais clara atrás de você, ninguém vê o seu rosto. O enquadramento você no centro da imagem, né, com um fundo neutro, e aqui um enquadramento inadequado, né, a mesma foto lá do narigão com o olhão e um enquadramento inadequado. E prestar bastante atenção no fundo, cuidado com os invasores. Essa foto ela foi proposital, tá? Essa é a minha filha mais velha, eu pedi para ela entrar no quarto e tirei a foto sem ela saber que eu ia tirar a foto, mas o que às vezes acontece, evitar outros objetos, né, que estão interferindo, ou então um fundo que é inadequado para o tipo de videoconferência, o tipo de aula que você está dando. E você pode, eventualmente, comprar uma estante virtual. Agora, os aplicativos também aceitam, né, o Skype, por exemplo, aceita que você coloque uma imagem de fundo, que não aparece o fundo do seu quarto, do seu escritório, da sua sala. Você pode colocar um fundo neutro, substituindo para você não ter esses problemas com o fundo. A gente tem alguns tipos de vídeo, aí pensando em aula assíncrona, principalmente, né? Um é o slide narrado. Então, você pega lá o PowerPoint, vai mostrando o slide e vai narrando o slide, simulando uma aula. Essa, do ponto de vista de apreensão da atenção, é a pior opção. É aquela opção, se a gente medir percentual de pessoas que assistem até o final, é o que tem o menor percentual de pessoas que assistem até o final. A imagem do professor, só o professor falando, dá um movimento, aprende mais a atenção das pessoas do que o slide narrado. Mas às vezes não tem a imagem que você quer fazer. Uma opção é você gravar, alternar, né? Então você faz uma abertura, gente, bom dia. A gente nunca fala, na verdade, em aula assíncrona, a gente nunca fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque você não sabe que hora que a pessoa vai assistir a aula, né? Então você fala assim, ei pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir tal assunto e tal. Isso pode ser gravando só você falando. Aí você vai para o slide narrado, aí você mostra os slides, aí você grava de novo você fazendo algum comentário, por exemplo. Então você alternar o slide narrado com a sua imagem. A outra opção é o Picture in Picture, né? Então é aquele slide que aparece o slide e no cantinho, por exemplo, aparece o professor falando. O Loom é uma das opções para você usar isso. O PowerPoint do Office 365 também tem a opção de você fazer isso. Aqui é na ordem do que apreende menos a atenção da pessoa para o que apreende mais. Então aqui vê que aqui já apreende bastante a atenção da pessoa. E tem um movimento, a pessoa tem a sensação que o professor está falando com ela, então aumenta a chance dele assistir até o final. E a última opção seriam os slides, os vídeos interativos. Aí tem aqueles dois sites, né, que eu falei, o Vizia e o Edpuzzle, que são sites que você pode, por exemplo, interromper o vídeo e acrescentar uma pergunta ali no vídeo, uma questãozinha de múltipla escolha, ou pedir para a pessoa escrever uma palavra ou escrever uma opinião sobre aquele assunto. Esses aplicativos, o Vizia e o Edpuzzle, são aplicativos gratuitos. Tem aplicativos muito mais sofisticados que a gente pode, inclusive, fazer um loop. Você faz uma pergunta, o cara errou, aí você acrescenta um videozinho explicando aquele conceito de novo. Ele continua assistindo o vídeo depois, faz a pergunta de novo. Ele acertou, ele continua no vídeo normal. Ele errou, ele faz um outro caminho alternativo. Dicas de gravação: faça simulações para testar a iluminação, o enquadramento e o som, né? Grava um slide, dois, vê como é que tá. Tá bom, tá beleza, ótimo. Então vamos gravar tudo. Não tá bom, a luz tá fraca, meu rosto tá ficando muito escuro. Faça um roteiro para a aula, isso é essencial. É muito difícil a gente falar para a câmera, é muito difícil a gente falar para o microfone. Então, se tiver um roteirinho, te ajuda. O que eu vou falar nesse slide, até você se habituar nessa nova realidade. E, além de fazer o roteiro, é importante que você siga o roteiro. Não tente improvisar, não tente falar uma coisa diferente. Na aula ao vivo, dá para a gente fazer isso, né? Você corrige seu erro e tal. Na aula gravada, às vezes você se perde. E aí, então, é essencial a gente seguir o roteiro. Fale pausadamente, uma frase de cada vez, um slide de cada vez.
Se você errar, então eu estou gravando a aula, aí falei uma bobagem no meio do slide. Volta no slide anterior, né? Volta no começo do slide e grava de novo a partir daquele slide. Depois você tem a possibilidade de retirar essa parte que não ficou boa. Pequenos erros podem ser perdoados, então, pequenos erros de concordância. A gente tem que entender que essas aulas gravadas são aulas de linguagem coloquial, né? Então, pequenos erros que às vezes a gente comete, ou vícios de linguagem, né? O mineirês, o carioquês, são perdoados nessa situação. Nós não somos atores profissionais que temos que falar com a entonação do ator profissional, com a dicção do ator profissional ou do repórter. Então, pequenos erros podem ser perdoados. Equipamentos básicos para a gente gravar uma boa aula, um tripé. A gente pode usar o webcam ou o celular. Eu uso as duas, depende. Eu vou mostrar um making off aqui para vocês. Um foco de luz às vezes é importante. E um microfone de lapela custa aí uns R$100, R$90. Às vezes é interessante para não captar o som ambiente. Aí o som da aula, principalmente que você vai gravar assíncrona, o som fica melhor. Alguns aplicativos que a gente pode usar, então, um aplicativo de gravação de vídeo, como eu uso o equipamento da Apple, então tem o QuickTime, é um software que já vem com o programa, mas tem alternativas para o Windows. Um programa básico de edição para você simplesmente cortar e colar pequenos trechos, tem o iMovie, também tem outras opções para o Windows. No começo é um pouco difícil da gente aprender a usar, depois da terceira aula você fica craque. O Loom, que é na verdade é um plugin, né, que a gente usa no Chrome, que ele permite a gente fazer o Picture in Picture, o Edpuzzle e o Vizer, que são para vídeos interativos, e o CrossLabs, que é um site muito interessante, que ele faz palavras cruzadas. Então você monta a palavra cruzada, né, você coloca lá ó, pergunta e a resposta da palavra cruzada. E ele monta a palavra cruzada para você. Então é bem interessante o CrossLabs. A organização da aula, né? A aula online compete com muito mais distratores do que a aula presencial. A gente tem que estar atento, a pessoa está ali, igual vocês estão me assistindo aqui, né? O celular numa mão, uma pessoa entra no quarto, você vai ver o WhatsApp, aparece um alerta do WhatsApp na tela do computador, então a gente tem muito mais competição para quem reclama do celular, do aluno usando o celular dentro de uma sala de aula presencial, não tem ideia do tanto de distrator que tem na aula online. Uma outra coisa da organização da aula é não fale o que pode ser lido. Então, se aquilo está no capítulo lá, manda o aluno ler o capítulo. Fala, não fica repetindo o conteúdo. Seja breve, seja prático. Divida o assunto por causa do tempo de duração da apresentação. Use formatos diferentes para aulas diferentes. Então, você fazer sempre slide narrado, o aluno vai ficando cansado. Então, faz um slide narrado, faz um picture in picture, faz uma aula curtinha, depois faz uma aula interativa. Intercale a parte expositiva da aula com atividades para fixação ou aplicação do conhecimento. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, essa aula é uma aula que eu dava presencial, 1h40 de aula, é uma aula dialogada presencial longa. Quando eu passei isso para o remoto, o que eu fiz? Eu dividi a aula em 3 partes, então são 3 vídeos separados, independentes, e depois de cada vídeo tem 2 atividades. O aluno faz uma palavra cruzada e ele faz um questionário com 5 perguntas no Google Forms com feedback, falando se ele acertou ou errou, explicando por que ele acertou, por que ele errou. Então, eu transformei isso aqui em uma aula, que era uma aula expositiva longa, presencial, em 3 conjuntos de atividades diferentes para uma aula assíncrona. Então, o aluno acessa essas aulas para depois ele poder interagir, discutindo as dúvidas por um fórum ou numa sessão presencial, onde tem novos questionários para suscitar as dúvidas do aluno. E aqui, para a gente acabar, eu vou mostrar para vocês um making off de uma aula. O que eu fiz? Eu usei a televisão aqui de casa, da sala, para poder simular uma aula com data show. Né? Então, também eu usei o celular para gravar a aula, de um recurso muito, muito sofisticado. Olá, pessoal.
Meu nome é Antônio Toledo, eu sou professor de Clínica Médica e de Infectologia, sou coordenador do Internato de Clínica Médica da Santa Casa e coordenador do mestrado em Ensino e Saúde aqui da Unifenas. Vou apresentar para vocês o seminário 1 do bloco Síndromes Infecciosas, cujo tema é a interação parasita-hospedeiro. Vou até tirar o áudio aqui, vocês vão ver como é que é uma estrutura, assim, na verdade, relativamente simples. Eu estou usando um microfone de lapela, né? A televisão está projetando os meus slides, estou com um passador de slide aqui na mão. Muito bem, gente. Acho que eu falei mais do que eu recomendei que falasse. Dúvidas, sugestões, comentários? Eu queria só perguntar, Toledo, ali então você estava com o microfone, com o celular gravando, com um foco de luz frontal e um lateral, era isso? Toledo, enquanto ele está escrevendo, digitando, você está me ouvindo? Você estava com o microfone de lapela, o celular gravando e usei um abajur como foco de luz, porque eu testei e achei que meu rosto estava muito escuro, que as pessoas não estavam me enxergando direito. Então aí eu usei um abajur para poder ajudar na iluminação. Aquela imagem, na verdade, era o webcam gravando, mas não ficou bom, aí depois eu usei o celular. Eu tenho lido que os professores têm tido as pessoas de forma geral, né, que estão gravando aulas, né, uma coisa que está acontecendo é a dificuldade com a autoimagem, né? Uhum. Essa é uma questão que a gente não estava preparado para lidar, né? Porque a pessoa que é youtuber, ela tá ali pro jogo, né? Ela quer aquilo, né? A gente, de uma certa forma, está tendo que fazer por uma questão circunstancial, talvez não fossem as nossas escolhas, e muitas pessoas estão lidando com os problemas, né, de autoimagem. Você tem tido retorno, tem ouvido alguma coisa a esse respeito? Não tenho não. Mas eu vou fazer uma confissão. Eu odeio a minha voz. Eu odeio a minha voz, então quando eu gravo a aula, depois eu ponho um filtro para a voz ficar mais grave, sabe? Eu acho que a minha voz fica muito aguda no microfone. Então, eu recomendo os alunos a assistir com a velocidade 1,25 ou 1,5, porque eu acho que a aula fica bem melhor. Depende um pouco do ritmo da pessoa, né? Dá para você acelerar a aula mesmo para 1,25, 1,50, né? Eu não tenho muito problema, eu pessoalmente não tenho muito problema com a minha imagem em si, eu me aceito bem, mas a minha voz eu tenho dificuldade. Tem umas aulas que eu acho que minha voz fica horrorosa. Cada um com seus problemas, né? Mas eu presto muita atenção nessas coisas. Assim. Há muitos anos, quando teve o projeto de vacina para AIDS na UFMG, aqui em Belo Horizonte, eu era o coordenador de campo, e aí eu tinha um assessor de imprensa, eu dava as entrevistas e eu tinha esse assessor de imprensa, e o cara ficava de cima, sabe? O cara mandava você fazer barba, o cara te preparava. Então, eu lido melhor com essa questão da imagem porque eu fui treinado para isso, né? Não é uma questão de vaidade pessoal, é uma questão de treino mesmo. Obrigado, viu, Toledo? Foi muito bom. Por nada, gente. Disponha. Sair aqui. Mas, gente, mais alguma dúvida em relação à aula, apresentação? Não, foi bem claro. Muito boa, Toledo. Muito bacana. Parabéns, Toledo. Falou, Rodrigo.